Olá, bem-vindo à aula 6 de Introdução à Eletrônica. Nesta aula vamos ver mais sobre os transistores. Qual a função dos transistores? É amplificar a corrente elétrica ou barrar a sua dopagem, quando na função de amplificador, os transistores são alimentados por uma baixa corrente elétrica de entrada, amplificando-a e assim produzindo uma corrente elétrica de saída com maior intensidade. Um exemplo de circuito que utiliza transistores nessa configuração são os microfones. O som captado pelos microfones produz uma corrente elétrica de baixa intensidade. Em seguida, essa corrente passa através de um conjunto de transistores, que produz um sinal elétrico bem mais intenso, capaz de acionar os alto-falantes de uma caixa de som, por exemplo. Os transistores também podem funcionar como interruptores, ligando ou desligando a corrente elétrica em um circuito, da mesma forma como são capazes de amplificar a corrente elétrica. Eles também são capazes de atenuá-la. Esse processo pode ocorrer em grande velocidade. Os transistores atuais fazem isso bilhões de vezes por segundo. Esse é o símbolo do transistor, onde P representa a base, principal responsável pela ativação do transistor. C representa o coletor, terminal positivo do transistor, e E representa o emissor, terminal negativo do transistor. Existem três configurações de transistores: o sanduíche de silício, o transistor de junção e o transistor de efeito de campo. O sanduíche consiste de duas camadas de silício, uma delas com dopagem P positiva e a outra com dopagem tipo N negativa. Nesse tipo de configuração, é possível fazer com que a corrente elétrica flua apenas por um sentido. Os dispositivos que fazem uso dessa montagem são conhecidos como os diodos, que nós já vimos. O transistor de junção é formado pela combinação de três camadas de silício em diferentes dopagens. Nessa configuração, há duas formas de empilhar as camadas de silício: positivo, negativo e positivo, ou negativo, positivo e negativo. Ou seja, três camadas de silício de acordo com suas respectivas dopagens. Nesse tipo de transistor, a corrente elétrica é amplificada pelo surgimento de buracos. É como se uma carga positiva viajasse para o sentido contrário dos elétrons, as cargas negativas. Nesse caso, essas cargas positivas podem ser entendidas como regiões com falta de elétrons. Esse tipo de condução é chamado de condução por buracos. Os transistores que conseguem transportar cargas pela condução de elétrons e buracos são chamados de transistores de junção bipolar. E o transistor de efeito de campo, ou FET, também é formado por três camadas semicondutoras. Diferentemente dos transistores de junção, que são ativados por uma corrente elétrica, os FETs são ativados por tensões elétricas e por isso podem amplificar ou anular a tensão elétrica de um circuito. Esses transistores são mais baratos e mais fáceis de serem fabricados que os demais transistores, sendo largamente
utilizado em chips eletrônicos. Até a próxima aula!